Olá! Você já deve ter ouvido falar em inteligência emocional, mas você sabia que foi um brasileiro que deu origem a esse conceito? Hoje eu quero te contar essa curiosidade. Vem comigo na reflexão de hoje. Em 1984, em Estocolmo, na Suécia, em um congresso de cientistas pesquisadores sobre inteligência, estava lá um brasileiro. O nome dele é Luiz Machado, um dos maiores pesquisadores sobre inteligência e criatividade do Brasil. Autor de mais de 20 livros, alguns deles inclusive editados fora do Brasil. O professor Luiz Machado foi professor de alemão na Alemanha, professor convidado na Universidade de Columbia em Nova York e livre docente na UERJ. Teve 2 teses de doutorado defendidas, foi professor na Escola Superior de Guerra, um brasileiro que deu grandes contribuições no estudo do desenvolvimento humano aqui no Brasil. E lá nesse congresso ele fez uma pergunta, lembrando que isso foi em 84, muito antes de surgir o primeiro livro chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E o Luiz Machado então fez a seguinte reflexão: se uma pessoa estiver emocionalmente abalada e responder a um teste de QI, o que acontece com o resultado? E todos os cientistas, unanimemente, disseram, diminui. E ele disse, então, não seria melhor compreendermos sobre como as emoções influenciam na inteligência? E a partir daí as pessoas refletiram, bom, se o brasileiro estiver certo, estamos olhando no lugar errado. E fizeram um ajuste nas pesquisas, dando origem, então, ao conceito do que chamamos hoje de inteligência emocional. Já naquela época, o professor Luiz Machado mostrou que a mobilização das estruturas do sistema límbico por meio de imagens mentais emotizadas, ou seja, carregadas de emoções, poderia promover mudanças no comportamento das pessoas. O que significa isso na prática? É mais ou menos assim. Imagina que você está diante de uma situação que te abala emocionalmente. Então a tua capacidade de raciocínio, de refletir, de pensar, de identificar qual é o melhor caminho, sabe, a melhor direção a seguir, diminui. Por quê? Porque as emoções, na hora que elas estão ali afloradas, que nada mais são que hormônios correndo na sua corrente sanguínea, que isso vai para o cérebro e alimenta todo o cérebro com esses hormônios, naturalmente, quando o corpo está nesse estado, a gente quer agir e não pensar, não raciocinar, não refletir. E é por isso que muitas vezes, na hora que nós estamos muito emotivos, entramos em ação imediatamente para depois refletir e falar, poxa, eu poderia ter feito uma pergunta diferente, poderia falar num tom de voz diferente, não precisaria ter sido tão rude, não precisaria ter ficado tão quieto, tão acanhado naquela situação, poderia ter falado mais, enfim. Todas as vezes que as emoções afloram, e a gente perde essa capacidade de raciocínio, de pensar com imparcialidade, às vezes somos menos efetivos. Então, o que é a inteligência emocional na prática? É você saber lidar bem com as suas emoções, de modo a ter comportamentos, atitudes que respondam bem às circunstâncias da vida, em outras palavras, que sejam inteligentes. Então, na medida que eu tenho uma boa capacidade emocional, uma boa forma emocional, que o meu organismo está preparado para lidar com as adversidades, quando surgem essas adversidades, a minha resposta é adequada. E as pessoas vão falar, nossa, o Gilberto é inteligente, você viu como ele lidou com aquela situação? Nossa, você viu como é que ele fez a pergunta certa naquela outra situação? Você viu que ele não se abalou quando a pessoa agiu com ele daquela forma? Se fosse outra pessoa, tinha pego pelo pescoço, ou seja, está falando, viu como ele tem uma boa forma emocional? Ou seja, o organismo dele está preparado para responder adequadamente. Então, cada vez que nós vamos aprendendo, vamos nos desenvolvendo a responder adequadamente às circunstâncias da vida, vamos nos tornando, então, melhores no aspecto emocional. Ou seja, na medida que você ensina o seu organismo como lidar melhor com uma situação, você está usando um potencial que antes você não usava. Então você está transformando em ato algo que antigamente era só potencial em você. Ou seja, existia a chance de você se comportar de uma forma legal, mas você não se comportava. Ao treinar e desenvolver isso, agora você se comporta. E a isso, né, foi chamado então de como mobilização das potencialidades humanas como elemento de autorrealização. Nesse livro, Descubra e Use a Sua Inteligência Emocional, que aliás o meu você pode estar percebendo aí, está bem amareladinho, porque eu já li e reli muitas vezes.
o professor Luiz Machado traz muitos conceitos e muitas técnicas práticas de como você pode ir desenvolvendo a sua condição emocional. Eu tive o privilégio de conviver com ele durante 5 anos, na época em que eu fui diretor da Cidade do Cérebro, e ele teve um papel muito importante na minha vida, porque nesses 5 anos ele me indicou que autor ler, qual é a sequência de livros que eu tinha que estudar. Ao mesmo tempo, ele fez um papel de coach, de mentor comigo muito importante, me ajudando a mobilizar as minhas reservas cerebrais que eu não utilizava antes. Se você conhecesse o Gilberto de 20 anos atrás, ele tem muito pouco do Gilberto de hoje, porque era um Gilberto inseguro, um Gilberto tímido, um Gilberto que tinha muito medo de exposição, um Gilberto que tinha medo de arriscar, ou seja, um Gilberto que tinha muitas marcas emocionais que me impediam, inclusive, de me tornar uma pessoa bem-sucedida. Eu já contei isso em outros vídeos aqui no canal. E foi exatamente, ensinando o meu organismo a lidar com as situações que antes eu travava, que eu fui destravando e conseguindo realizar coisas que hoje eu fico muito feliz de ter vivido. E continuo nesse processo de autodesenvolvimento, com foco aí, olhando para um futuro ainda muito mais brilhante do que esse que eu vivo hoje. Os livros do professor Luiz Machado, todos apontam em como mobilizar as reservas cerebrais. E tem aqueles que eu mais gosto naturalmente. Então eu vou citar, além deste, Descubra e Use a Sua Inteligência Emocional, tem um livro Toda Criança Nasce Gênio, tem um outro livro chamado Autoestimulação da Inteligência, tem o livro Superinteligência, que inclusive o título do livro foi uma sugestão minha na época. Tem um livro dele, Se Funciona é Obsoleto, que é para práticas organizacionais de criatividade. Tem um outro livro dele chamado Cérebro do Cérebro, onde ele mostra que o hipotálamo e o sistema límbico são as estruturas mais responsáveis pela liberação desse potencial que nós temos dentro de nós e que nos leva depois a realizar coisas que antes nós não seríamos capazes de realizar. Enfim, você conhece agora aí um pesquisador brasileiro que deu uma grande contribuição para toda a humanidade. Quarta-feira que vem eu te espero aqui com uma nova reflexão. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.